Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí, irmão, ó, começar o ano bem, ó. Não, não. Glória a Deus. Pode gravar, pastor. Amém. Não vamos sair do protocolo. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Diogo. Para mim é um privilégio, um prazer estar aqui com os irmãos. Primeira palavra do ano, né? Aleluia. E concordando com o testemunho da irmã, Deus ele é muito bom. Ele supre as nossas necessidades. A minha filha mais velha, a Rebeca, por esses dias, acho que estava salivando uma soda italiana. E onde a gente ia, ela falava. E hoje fui terminar um serviço num determinado local. Aí, vamos almoçar, pai? Falei, vamos. Aí, na hora que virou, a primeira frase que ela leu lá no cardápio. Soda italiana. E é desse jeito nós somos premiados, né, em poder saciar o desejo, a vontade, realizar um sonho. Né, e a bolacha ela veio acanhar. Muito. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo de número 73. Enquanto procuramos, vamos orar. Amém. Pai, te damos graça porque o Senhor é bom, a tua misericórdia, ela dura para sempre. Que nós possamos te louvar, te engrandecer, te adorar. Sim. Senhor, que possamos sair nessa noite mudados, transformados, renovados, com a nossa fé alicerçada, de acordo com a tua vontade. Fala ao nosso coração, à nossa mente, fala com aquele que está assistindo agora, neste momento. Nós declaramos que o Senhor é nosso Senhor, nosso baluarte, quem garante que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Vem falando aos nossos corações, Deus, que nós sejamos considerados mais que vencedores. Aleluia. Não porque merecemos, Senhor, mas sim porque a tua misericórdia é boa e dura para sempre. Obrigado, Jesus. Que nesse momento cale-se a voz do homem, sobressaia a voz do teu Santo Espírito. Glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, prosseguindo com o que foi proposto do tema, né, que é esquecendo o que fica para trás, como está lá em Filipenses, né, e vamos avançar para o alvo. Salmo de número 73 diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a propriedade dos maus. Versículo 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Versículo 9. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de tal beber com a avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Versículo 14. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus.
Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Versículo 18: Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Versículo 20: Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, o despertares, desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Versículo 24: Tu me guias como um dos teus conselhos, e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Aleluia. E a minha herança para sempre. Amém. Versículo 27: Os que se afastam de ti certamente perecerão, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Por fim, versículo 28: Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é um salmo de Asaf. Amados irmãos, estamos começando mais um ano. Glória a Deus. E foi proposto, como está escrito em Filipenses 3,13, Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançamos. Amém. Para as que estão diante, para as que estão para o alto. Amém. Então, começamos mais um ano, já é metade do mês de janeiro, e todo o início de ano tem se renovado expectativas, sonhos, mas também ficam algumas lembranças de aquilo que nós não, de repente, não conseguimos, Com a lembrança de alegrias que poderiam ter sido mais, conquistas, mas também ficam lembranças de decepções, dificuldades, de cansaço, de coisas que ocorreram e que não foram muito legais, de repente a gente não queria ter passado. Às vezes nós olhamos muito para o passado e sentimos que não temos força para seguir em frente, assim como Asaf aqui. Outras vezes olhamos ao redor e nos comparamos com os outros, a gente fica se comparando com o outro. E o sucesso do outro, de repente, não é o nosso sucesso. Mesma coisa, o fracasso do outro não deve ser combustível para a gente se animar e pensar, estou melhor que ele. A gente não deve se comparar, nem se desanimar. Mas a palavra hoje nos ensina que devemos, assim como o apóstolo Paulo, seguir em frente. Amém. Esquecer o que ficou para trás e avançar adiante. Deus nos fez para avançarmos. Glória a Deus. Adiante. Asaf, quando escreveu o Salmo 73, pela escrita aqui nós podemos observar que ele estava desanimado. Só via problemas ao redor dele, dificuldade. Nós também passamos por isso. É todo dia. Hoje eu fui, no horário normal, fui caminhar. Fazer minha caminhada, chegar, tomar um banho, lanche, vou para a igreja. Bonitinho. Aí cheguei lá em casa, abri o portão, na hora que eu olhei o pneu do carro murcho. Falei, Aí, esse horário já não tinha mais o borracheiro. Falei,
Aí eu caí, né? Aí liguei pro irmão. Falei, irmão, me dá uma carona. A viatura tá com pneu baixo. Beleza, ficou lá. Né? Tomei meu banho e tal. Aí fui calçar meu tênis. Cadê o tênis? Graciele foi pra Chapada, levou o tênis que eu gosto de ir na sexta. Aí peguei outro. Tá bom, não é aquele. Vou pegar outro. Peguei o outro. Falei, vambora. Né? Aí na hora que a irmã, eu vi ó, a bolachinha ali, né? Aí eu bati a mão. Aí o irmão falou, 5 minutos eu vou estar aí. Então eu aprontei, vim pro culto sem a carteira. Tá bom demais. Né? Então se a gente fosse atentar aos problemas, nós não desfrutamos do momento. Né? Poderia muito bem ter ficado chateado lá com o pneu furou, mas não vou andar de carro mesmo, pode furar. Né? Agora eu vou andar. Consegui a carona, então pode ficar furado. Né? E assim a gente vai indo. Né? Se eu queria vir com um calçado X, ele não estava lá, pega o outro, vem de chinelo, pegar de chinelo ou descalço. Né? A gente tem que ser resiliente, se adaptar, né, com as situações. Asaf passava por várias dificuldades, estava desanimado, muitos problemas, né? Talvez a nossa visão esteja turva, né? Olhando somente aquilo que não deu certo, mas Deus quer nos restaurar. Amém. E precisamos estar atentos, como a irmã bem disse na palavra de oferta. Precisamos estar todo momento atentos, senão só vemos os empecilhos. Essa semana atendi uma pessoa, um colega, né, pediu para eu ajudar ele com a loja dele, que ele está reclamando do imposto, né, paga imposto, né, imposto considerado. Aí eu falei, irmão, só paga quem fatura. Primeiro ponto. Você está pagando a carga tributária, porque você desenquadrou, né? Ele era de uma faixa, agora está em outra faixa. Você está pagando essa carga tributária porque você desenquadrou. Se você quiser pagar menos imposto, vamos voltar para a faixa anterior, você vai lucrar menos. Você está olhando o que você está pagando, mas você não está se atentando com o que você está recebendo. A nossa mente parece que é programada, se a gente não se atentar, é programada só para ver a dificuldade. Não, você está recebendo, por isso que você está pagando isso. Aí conversa vai, conversa vem, e ele deixou entender que queria um jeitinho. Eu falei, o jeitinho você pode até fazer, mas uma hora a conta chega. A conta chega para todo mundo. Uma hora a conta chega. Aí nós conversamos, né? Entendeu? A gente tem que comemorar e não reclamar. E hoje tem alguns pontos para nós extrairmos desse texto, para continuarmos olhando para frente. Eu te pergunto, para onde você está olhando? Para onde nós estamos olhando? O primeiro ponto, não fique olhando para baixo, versículo 1 e 2, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalar dos pés, pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Algumas traduções falam, porque ele estava olhando para baixo. Paulo diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Isso significa que não significa que é para apagar a memória. Não vou apagar, não vou esquecer. Não vou permitir que aquilo que ficou para trás me paralise. Eu não posso me permitir que aquilo que ficou me paralise. Nós não temos gestão do que passou. O que podemos fazer é se adaptar e seguir para frente. Também não conseguimos prever tudo que vai ocorrer. Nem tudo está na nossa governança. A gente tem que estar resiliente para se adaptar. Então, Asaf, quando olhava para baixo, só via os tropeços. Quando nós olhamos para baixo, andamos de cabeça baixa, nós ficamos mais desanimados. Nós acabamos por tropeçar. Devemos olhar para
o alvo. Deus nos chama para levantar a cabeça e fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Em Hebreus. Se o alvo nosso está no passado, nosso coração precisa ser remodelado. Né? Jesus quer que sigamos em frente e não preso no passado. Não precisamos olhar para baixo. Temos que olhar para frente. E se a gente for parar para analisar o nosso passado, todos nós temos mágoas, temos histórias que precisam ser superadas. Acho que a maioria tem dificuldades com o relacionamento, assim como a Dani falou, né? Eu não lembro do meu pai pegando no colo, beijando. Acho que é por isso que eu exagero um pouco com as meninas. Mas isso não deve trazer um sentimento ruim. Com certeza ele não foi pego no colo, coitado. Naquele tempo não tinha isso. Não pegava, o homem não pegava o filho no colo, não dizia que ama, era tratado na porrada, né, na violência. Né? Se ficasse falando que amava, era coisa afeminada. Eu lembro uma vez que minha mãe, recém-operada, pediu para eu lavar a louça. Eu fui lavar a louça, meu pai chegou e me deu um tapa. Falou que quem lava a louça era a mulher. Tá tudo bem, era a educação dele. Aí eu fui aprender a lavar a louça, né, depois de casado. A dificuldade no início do casamento era quem que ia lavar a louça. Nossa! Quem que ia lavar a louça? Tomei até um tapa por cada louça. Né? Mas ele foi criado assim, coitado. Né? Foi criado assim. Não tem como culpar, muito menos julgar. Apenas entender. Né? Então nós não precisamos ficar olhando para baixo. Quando a gente olha para baixo, a gente tropeça, não consegue enxergar o que está disposto à frente. Segundo ponto que nós podemos aprender desse texto, versículo 3: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Não fique olhando para os lados, não se compare. Paulo também não se comparava com os outros. A gente não precisa se comparar com o outro. O fulano na academia é mais forte. O outro é mais bonito. O salário do outro é maior. O carro daquele é mais bonito. A casa dele é no condomínio. A TV dele é grande. O time dele ganhou. O meu não ganhou. Né? A gente se compara. O ponto de referência nosso é comparação com o outro. Não precisa. Nós não precisamos nos comparar com ninguém. Paulo sabia qual era a jornada dele, quem ele era em Deus. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus, quem eu sou em Deus, quem eu sou para o Pai. O resto é resto. Glória a Deus. Asaf errou quando começou a olhar para a aparente prosperidade dos ímpios e se sentiu injustiçado. Quando a gente olha para o outro, a gente se sente injustiçado, porque o outro está de carro novo e a gente não está. O outro aumentou o salário e a gente não aumentou o nosso. O outro tem a roupa mais bonita. A mulher do outro é bonita e a minha não é. A gente se sente injustiçado. Né? O outro está numa casa grande, a minha não está. A gente se sente injustiçado porque o ponto de referência é o outro. O ponto de referência tem que ser a nossa intimidade com o Pai. Aleluia. Não é o estilo de vida do outro. Você não sabe qual foi o custo para chegar àquilo ali. E nem sabe se aquilo ali é legal, se é lícito. Se compensa. Se compensa se desfrutar daquele estilo de vida. E Asaf lista a situação que tinha passado, né? Inveja, ao versículo 3, inveja, né? Ele percebe a tranquilidade dessas pessoas, versículo 4 e 5, para eles não há preocupações, o seu corpo é forte, sadio, eles são
orgulhoso, versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros, eles vivem de maldade, arrogância. Ao versículo 7, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasia. O versículo 9 e o 10, abrem a boca para falar contra os céus, blasfêmia, e a língua deles percorre a terra, por isso o povo se volta para ele e os tem por fonte de qual bebe com avidez. Nós não precisamos nos comparar com o outro, não devemos ficar olhando para o lado, se comparando com o outro. Irmãos, neste ano, não gaste energia olhando para a vida alheia, Aleluia. comparando-se, criticando ou se sentindo inferior. Verdade. Nós gastamos muito energia com isso, se sentindo inferior, se comparando, preocupado com o que não é da nossa conta. Deus tem um propósito único para cada um de nós. Amém. O Senhor tem um propósito para você, para sua família, para sua casa. Caminhe com o seu propósito. Aleluia. Não se compare, não preocupe, com o outro. Não olhe para o lado, não olhe para os lados. Terceiro aprendizado que nós podemos tirar desse texto, versículo 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. 14. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Eis só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário do Senhor, descobri qual seria o fim deles. O terceiro aprendizado, olhe para cima, busque a presença de Deus. O que Asaf fala? Em só refletir para compreender isso, achei a tarefa que era pesada demais. Ele só percebeu quando entrou no santuário. A mudança de vida de Asaf veio quando ele entrou no santuário e buscou a Deus. Amém. Olhe para cima, olhe para o alto. Paulo prosseguia porque tinha uma visão de alto, uma visão do alto. Ele buscava a soberana vocação de Deus. Qual que é a soberana vocação do Senhor para a sua vida? Para esse ano, você já parou para pensar? Qual que é a soberana vocação de Deus para mim nesse ano? O que eu vou fazer nesse ano? O que eu posso fazer para que esse ano seja diferente do ano passado? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para deixar de ter determinados comportamentos que de repente não agrada a Deus e ainda nós temos? O que eu posso fazer? A nossa força não vem de nós, é somente do Senhor. Amém. Nós não podemos deixar de olhar para o alto. De repente, já amanhecemos cansados, iniciamos o ano cansado, desanimado, sem perspectiva, de olho fechado. O que nós temos que fazer? Levantar a nossa cabeça e olhar para o alto. Amém. Toda a boa dádiva vem do alto, está lá em Tiago. Glória a Deus. Toda boa dádiva vem do alto. Aleluia. Nós precisamos olhar para o alto, orar mais, louvar mais, adorar mais, estudar mais a palavra, viver mais, ter mais intimidade com a palavra. É isso que vai nos fazer sermos diferentes. Não é
se comparando, não é olhando para baixo, não é olhando para o outro, mas sim olhando para o alto. Olhe para o alto. O quarto aprendizado que nós podemos tirar desse texto: olhe para frente. Amém. Prossiga em fé. Versículo 18: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Olhe para frente. Paulo dizia: avançando para os que estão adiante. Deus tem um futuro de esperança para cada um. Amém. Como está lá em Jeremias 29:11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Aleluia. Deus Glória a Deus. sabe de tudo. Asaf, depois de buscar a Deus, entendeu o fim triste que é a vida dos ímpios. E de repente nós estamos olhando para o lado, nos comparando, querendo ficar iguais. Iguais a eles. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Nós precisamos olhar apenas para frente. Glória a Deus. Olhar para o alto e olhar para frente. Prosseguir para o alvo que Jesus deixou. Quando nós tomamos uma decisão, precisamos saber quais serão as consequências dessa decisão no futuro. Quem olha para frente entende, consegue imaginar as consequências das nossas decisões. Agora, quando nós ficamos olhando para baixo, ficamos olhando para trás, ficamos nos comparando, nós não conseguimos observar o que vem lá na frente. Nós não conseguimos. E nesses dias é fácil notar isso, é só você ficar num sinaleiro observando o trânsito. Quanto de gente que anda dirigindo com um olho no celular? Está na cara que vai fazer coisa errada. E tem gente que insiste. Aí eu fico admirado de ver os motoqueiros pilotando moto, respondendo no WhatsApp. É muita habilidade. Né? É muita. Então nós não sabemos o que esse ano terá, mas nós podemos prospectar aquilo que Deus tem para nós. Podemos olhar para frente, olhar para o alto, olhar para frente. Sabemos que Deus está conosco e que as coisas vão ocorrer de acordo com a vontade dele. É só ficar esperto. Tudo vai ocorrer de vontade, conforme a vontade do Senhor. Confie, Aleluia. caminhe, prossiga. Pequenos passos de fé nos levam continuamente mais à presença do Senhor. E mais nós vamos superando todo e qualquer desafio. Glória a Deus. Né? Pode parecer que nós sejamos pequenos, de repente insignificantes, desconsiderados, uma igreja pequena, mas nós seguimos de fé em fé. Glória a Deus. E cada dia que Aleluia. passa, nós prosseguimos mais para o alvo. Temos que seguir em direção ao alvo. Deixar as coisas que tomam nossa energia de lado. Nada vai agregar mais. Essas coisas não agregam nada. Podia muito bem, pastor, furou um pneu, não vai dar dele. Furou um pneu. Um monte de desculpa que a gente podia inventar para não estar aqui, para estar em outro lugar. Verdade. É fácil inventar uma desculpa. É até saboroso, né? Inventar uma desculpa. Tem gente que se deleita nas desculpas para não cumprir o resultado, para não ser um ésimo, para não ser um funcionário bom, para não mudar de vida, para não ter mais intimidade com o Senhor.
A gente inventa um monte de desculpa. Não dá de eu acordar cedo para ler a Bíblia, porque eu trabalho cedo. De noite não consigo ler também, porque eu trabalho muito, estou cansado, né? Não consigo ler. Não consigo fazer jejum, porque, sei lá, tem diabetes, tem alguma coisa que não posso ficar sem comer. A gente inventa desculpa para tudo. Não consigo melhorar o meu relacionamento por culpa da minha esposa, que ela faz aquilo outro, e por isso eu faço isso. Não tenho mais intimidade com meus filhos, porque também não tive com meu pai, vou descontar nos coitados. E assim a gente vai inventando desculpa, porque não olhamos para frente. Estamos sempre olhando ao redor, se comparando, ou olhando para baixo, tropeçando. Olhe para frente. Aleluia. Olhe para frente. Provérbio 16:1 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, prossiga para o alto, profetizando, falando, que tudo vai ocorrer de acordo com o que o Senhor determinou. E por fim, o quinto aprendizado que nós podemos ter. Versículo 21. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Versículo 25. Quem tem eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia. Olhe para dentro. Amém. Se enxergue. De repente nós estávamos, como aqui no versículo 21, quanto o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Muitas vezes nós estamos assim, amargurados, porque não olhamos para dentro, não conseguimos enxergar o que o Senhor já nos curou, o que o Senhor já nos transformou, ainda estamos vivendo com um comportamento lá de trás. Tenho certeza que se a Dani tivesse perdoado o pai, tivesse um encontro com Jesus, de repente nem estava aqui para compartilhar uma bolachinha com isso. Tivesse lembrado lá do monte de não que tomou, não estaria aqui. E quem que nunca tomou o não do pai? Muitas vezes o não é até saudável, né? A gente não entende. O não é até saudável. Amém. Devemos a todo momento olhar para dentro e ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser deixado de lado. A amargura nos consome, nos corrói e nos impede de desfrutarmos do momento. A gente acaba perdendo o deleite do momento porque estamos vivendo, curtindo, saboreando uma amargura que muitas vezes é coisa simples. Coisa simples. Semelhante, o pai dela era o meu pai, né? Só dizia não. Depois eu fui entender que foi criado ali na avenida do CPA, perto, no baú, perto ali da lixeira, criado no meio de prostituição. Minha tia contou que desde os 7, 8 anos ele trabalhava para ajudar a sustentar os 50 irmãos que tinha. Era bastante irmão. Ele era um dos mais velhos, então tinha que trabalhar, vender. Ajudava vendendo comida. Ele ajudou na construção ali da avenida, né, quebrando, onde hoje eu ajudou a funilar o córrego, e ganhava dinheiro levando água, balde de água que pegava lá na prainha, levava para as meretrizes, né, ali atrás da igreja do Rosário. E quando completou a adolescência, na onde que ele foi ficar?
Vale? Como que ia dar amor? Foi criado na porrada. É. Só que a gente não pode viver da amargura. Amargura do. Não. Jesus muda a história de cada Aleluia. um de Glória a nós. Deus. Temos que olhar para dentro, né? Ver o que precisa ser aperfeiçoado, melhorado. Antes de Paulo seguir, Paulo buscou conhecer a si mesmo e depender de Cristo. Quando não dependemos de Cristo, nós acabamos nos afastando do propósito. Ficamos, como diz aqui Asaf no Salmo, meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu, era como animal. Muitas vezes nos comportamos como animais por falta de entendimento. Que este ano nós possamos nos examinar, confessar as nossas falhas, receber o perdão de Deus, deixar que Ele renove o nosso interior. Peça para o Senhor dar um coração novo. Olhe para si. Glória a Deus. Olhe para si. Glória a Deus. Para concluir, o segredo é seguir em frente com os olhos em Jesus. Amém. Somente o Senhor pode mudar a nossa história, somente o Senhor pode nos fazer diferente, somente o Senhor pode nos transformar. Só o Senhor. Amém. Jesus é simples, tudo é simples, as coisas são simples, nós quem dificultamos. Deus não nos chamou para sermos perfeitos, Sim. mas nos chamou para sermos perseverantes na caminhada. Aleluia. Temos que ser perseverantes. Não importa como foi o ano que se passou. É um tempo novo. Assim como Asaf, aproxime-se de Deus. Versículo 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Aleluia. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Precisamos decidir hoje. Amém. Vamos esquecer o que nos prendeu, levantar os olhos, buscar a Deus e prosseguir. Amém. Vamos esquecer tudo que nos prendeu. De repente uma rusga, uma conversa que ocorreu um ruído, ficou um mal entendido, esquece, bola para frente, perdoa, vamos embora. Vida que segue, né? Como a Amém. galera aí supera, né? A Rebeca fala, supera, supera, vamos embora. Né? Para concluir, não olhe para baixo, deixe o passado, não olhe para o lado, foco no Senhor, foco no chamado, a gente não precisa se comparar. Amém. Foco no seu chamado. Olhe para cima, busque a Deus, olhe para frente, prossiga com fé e olhe para dentro. Examine o seu coração. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Quero te convidar a ficar de pé. Aleluia, Jesus. A Bruninha tocar o violão. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Eu não sei qual que é o seu desafio desse ano. De repente é um emprego novo, um relacionamento novo, uma conquista nova, aquisição de um bem novo. Jesus é contigo. As metas elas são expostas. Nós que decidimos se conseguimos cumprir, se conseguimos mudar, adequar. Eu sei que o Senhor Ele é conosco. E quando mais perto de Deus nós estamos, como Asaf disse, mais fazemos de Deus o nosso refúgio, mais as coisas ocorrem de maneira adequada para nós. Sim. Agora, quando nos afastamos do propósito do Senhor, nós padecemos um pouco. Pode até ser que a gente se afaste, seja premiado com alguma coisa, mas não se esqueça que o caminho do ímpio, ele é ruim e logo se desfaz. E
devemos estar continuamente com Deus. Aleluia. Convido a baixar sua cabeça. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos continuamente na Tua presença. Pedimos, Jesus, que o Senhor venha falar o coração de cada um, Deus. Que nós possamos prosseguir olhando para o alto, Deus, olhando para frente, estando com o Senhor, Deus. Tira de nós toda amarra, tira de nós tudo aquilo que não vem do Senhor. Tira de nós a nossa falta de entendimento, a nossa falta de fidelidade ao Senhor, Pai. Tira de nós, Pai, as amarguras do nosso coração. Tira de nós as amarras que nos prendem ao passado, Deus. Que nesse ano venha ser um ano, Senhor, diferente. O ano, Senhor, onde nós vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem destinado a nós, Pai. O ano onde nós vamos perdoar. O ano onde nós vamos viver mais com o Senhor. O ano onde nós vamos ter mais intimidade com o Senhor, Deus. Obrigado, Jesus. Porque até aqui o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Eu peço, Deus, que o Senhor venha na casa de cada família aqui representada agora, neste momento. Trazendo a Tua provisão, trazendo a Tua presença, trazendo o Teu refrigério, trazendo a Tua paz. Nós te louvamos, Deus. Declaramos que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso baluarte, o nosso protetor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo ano que se passou. Obrigado, Jesus, pelo ano que se inicia. Nós escolhemos iniciar esse ano na Tua presença. Escolhemos estar com o Senhor, Pai. Ser conosco, Jesus. Declaramos que o Senhor é o nosso Pai, o nosso protetor. Obrigado, Jesus. Você pode levantar a mão do seu irmão, declarar que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti. Vá em paz, meu querido. Tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor. Sinta-se abraçado pelo Pai. Sinta-se abraçado pelo Pai. Olhe para o alto, olhe para frente. Jesus é contigo. Bom final de semana a todos. Deus abençoe. Aleluia. Até domingo.